aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Baki, mais especificamente Baki Hanma, pra gente tá falando aqui sobre, no caso, se ele foi bom, se ele foi ruim, se ele foi fraco, como foi essa temporada. Ela vale não a pena você investir seu tempinho pra assisti-la, porque eu sei que muita gente só leu o mangá, ainda pode não ter visto aí o anime, e aqui eu vou falar sobre o anime em si, as coisas que funcionaram, as coisas que não funcionaram, os pontos positivos e os pontos negativos. Mas antes de comentar sobre tudo, lembro que eu já fiz a narração da continuação dessa história, Baki 7ª temporada, ou até mesmo pode ser chamada Baki Hanma 3ª temporada, vou deixar o cardzinho aqui para você estar acessando. Enfim, deixa de resenha e vamos ao que interessa. Como vocês bem sabem, Baki lançou aí na Netflix mais uma temporada da saga Baki Hanma, que é, no caso, focando no mangá Baki Hanma em si, Son of Ogre, né? E aí, o que acontece é que tivemos bons motivos aqui, bons momentos legais e tal, e também teve algumas coisas negativas, que são continuando, né? Elas são repetitivas, voltaram a acontecer, não foram melhoradas. E tem outras que são novidades, tá? Então vamos pelos positivos primeiro. Primeira coisa, o que tem de positivo nessa temporada? Ela é mais consistente. O que eu quero dizer com isso? O design dos personagens, o visual dos personagens continua consistente por um bom tempo. A gente não tem queda de qualidade brusca, isso não acontece em toda a temporada, mas obviamente que isso é mais fácil, tendo em vista que a temporada em si não é muito fluida, não tem muitas cenas de movimentação. Como assim? Não é uma animação? Sim, é uma animação, mas tem muita cena estática, parada, é só um desenho desenhado ali, bonitinho, e com alguns efeitozinhos. Isso tem muito aqui nessa temporada. Então acaba contribuindo a manter a consistência da temporada sim. Mas mesmo assim, as outras temporadas tinham problemas com consistência, mesmo sendo bem parado. Outra coisa aqui que é um ponto positivo é, no caso, a dublagem, tá? A gente só teve um problema que foi Shibukawa Kouki, que a dublagem dele é muito forçada, parece um rato falando, mas o resto, inclusive o Jack, que é um ponto interessante de se mencionar aqui, melhorou. O Jack em si não tá com aquela vozeirão grosso, assim como é a dublagem japonesa, e nem tá como a dublagem inglesa. Ele tá com uma voz mais fina, mais calma. Só que o cara que dublou se esforçou muito para dar aquela entonação, ser mais emotivo, ser mais expressivo na sua voz, e isso conseguiu cativar muito mais, principalmente na luta de Jack versus Piccolo, onde ele grita pra caramba, fica gritando, vamos, vamos! É muito legal de ouvir, então eu curti a dublagem estava boa, assisti completamente dublado, também tem a versão japonesa, que é a melhor, obviamente, mas aqui a gente tem uma dublagem interessante. Claro, tem seus defeitos ainda, em menor escala, como eu tô falando, né? Melhorou bastante. Inclusive, teve alguns erros de mudando o contexto, errando falas, mas ainda assim, só tu botar a legendinha embaixo que tu vê a versão correta e, inclusive, não é tanto erro. Então, dá pra passar batido, beleza? Outra coisa que eu queria falar aqui é sobre a animação. Infelizmente, Baki, sim, no geral, todas as temporadas animadas, desde Baki o campeão, né, que pega aí todo o arco de New Grappler Baki e Baki Hanma até agora, todo ele sempre foi uma adaptação medíocre. A animação nunca foi tão boa, não teve tantas coisas fluidas. Ainda assim, por mais que muitos odeiem a adaptação de New Grappler Baki no quesito animação por conta do CGI ridículo colocado, por conta daquele CGI ridículo, as melhores animações e mais fluidas e mais bonitas estão em New Grappler Baki, na saga lá dos prisioneiros, estão lá. Depois dela, a gente volta para quem? A gente volta para agora Baki Hanma. Em Baki Hanma, a gente teve pouquíssima animação fluida, inclusive tem uma reclamação a fazer aqui, é um problema não ter usado trechos da abertura. A parte do Mecha versus Piccolo usaram o trecho da abertura. A parte de Katsumi não usaram. Tem uma cena extremamente fluida do Katsumi lutando na abertura e não usaram. Tem cenas extremamente fluidas do Jack lutando na abertura e não usaram. E são cenas literalmente do momento da saga
do episódio ali que poderiam ser reutilizadas e não utilizadas. Isso é uma pena. Mas a animação é ruim. Essas partes positivas que eu tô falando aqui. Não. A animação tem melhoria, mas tudo dentro do âmbito de Baki. Se você viu as outras temporadas, você vai ver essa aqui e vai gostar dessa. Porque tem alguns momentos que são fluidos, inclusive a de Jack vs Piccolo tem muita cena fluida, muita cena dentro do aspecto de Baki, tá? Se você comparar com um Jujutsu Kaisen, um Kimetsu no Yaiba, até um anime como Konosuba, até um anime de dancinha de bonequinho, você vai ver que tá muito longe de chegar lá. Mas ainda assim a animação tá interessante. Agora vamos para os pontos negativos. Porque só isso de ponto positivo é pouca coisa que a gente tem de ponto positivo. Mas devo lembrar, antes de ir para os pontos negativos, que a temporada sim, ela é boa, tá? Ela é boa. Depois que eu terminar os pontos negativos, eu dou a conclusão do que eu achei em si. Primeira coisa que eu queria mencionar aqui, que eu acho que é o que mais me preocupou, é o fato da quantidade de episódios. Primeiro que a Netflix e a TMS tiveram extremos problemas de comunicação. Porque uma hora se dizia que era a saga do Piccolo completa, ia ser ali feita, e ela seria a segunda temporada. Depois a gente acabou descobrindo que seriam 12 episódios. Depois a gente acabou descobrindo que no caso não seria só a saga do Piccolo. Foi animada a saga do Piccolo e a do pai versus filho. Então acabou que a segunda temporada virou uma temporada grandona com 2 partes. Ou seja, é praticamente a segunda e terceira temporada que foi feita. E aí a gente ia sabendo isso de pitaco e as coisas iam se transformando e chegou nesse formato. Então, tivemos 13 episódios onde tentaram adaptar um arco de 120 capítulos aproximadamente. É um dos maiores arcos de Baki. Inclusive esse arco de 120 capítulos que a gente acabou de assistir, ele tem muita informação, tem muitos detalhes, tem muito desenvolvimento de personagem, inclusive do Piccolo, e até mesmo desenvolvimento dos outros que estão ao redor. E isso foi tudo rushado, tudo diminuído, frases cortadas, contextos cortados, para poder caber tudo em 13 episódios. Eu creio que se tivesse uns 16, 18 episódios, dava para colocar tudo, mas eles quiseram fazer 13 episódios, era para ser 12, pulou para 13 e ficou em 13. Tivemos muito cortes, tivemos problemas com a história em si, com o enredo, com coisas interessantes da obra, e isso atrapalha muito. Muita gente estava dizendo que estava entediado com a obra. A obra estava tão puxada, tão acelerada, e tinha gente que não estava curtindo. Talvez tenham levado em conta esse pessoal que não quer uma história bem feita, só quer a luta. Eu achava melhor que esse tipo de pessoa assistisse a AMV, assistisse MMV que fazem com os mangás, do que assistir anime. Se você não quer desenvolvimento de personagens, se você só quer só porradaria, sei lá, velho, tenta ver só um curtazinha na internet, porque até Dragon Ball tem desenvolvimento de personagem e ele é de luta pra caramba. Então, esse é um ponto importante que eu queria falar aqui, que pra mim é negativo. Curto muita coisa e rushou demais. Principalmente o final é péssimo, porque tanto a parte do Piccolo ali e o Baki lutando, também o pós-luta, que vem 3 capítulos, dos 3 capítulos cortaram 2 e ainda mais um foi feito pela metade, que foi do Yujiro Kuwabama. E outro que quando chegou no final do Piccolo, ficou tudo muito confuso ali, muito rápido, muito apressado. Então, essa é uma das primeiras críticas aí que foram bem pesadas, na minha opinião, porque realmente complicou muito o anime. Outra coisa que eu queria falar aqui é sobre a animação. Eu já falei que tem ponto positivo dentro do aspecto de Baki, mas falando sério agora, falando da animação, como eu queria que fosse, a animação pecou muito. Por quê? Primeiro que Jack dá pra passar, mas quando chega em Katsumi é uma das animações onde precisava de movimentação. Toda a luta de Katsumi, ela é bonita pra caramba no mangá. Inclusive é uma luta onde se imita chicotes, dá pra ver movimentações, aquelas movimentações legais. Cara, se fosse um estúdio muito bom, se fosse um estúdio que tivesse capacidade, o TMS é até bom, mas ele não tá com capacidade pra animar, literalmente eles conseguiriam fazer uma luta incrível, insana, simulando uma chicotada. A Hitler's Blow, a chicotada final que o Katsumi se ferra pra caramba, seria lindíssima se ele tivesse feito toda a movimentação. Inclusive, deveriam ter feito, já que em boa parte dessa execução desse golpe,
ele tá parado, tá sendo feita uma narração e nessa narração poderia ter essa movimentação e simplesmente não fizeram, e isso me deixou bem triste, tá? Então tem mais outros exemplos, eu não vou ficar falando todos para não dar muito spoiler, mas em toda a temporada tem muitos exemplos onde poderia ser fluida, onde poderia ser melhor, e isso acaba deixando as coisas meio tristes, porque por exemplo, a luta de Katsumi é toda PNG, não tem um momento de movimentação fluida, é toda fotos estática, cada golpe que ele deu era uma foto estática, então acaba sendo triste, né, quando a gente vê esse tipo de coisa num anime que quer ação, quer luta e não tem ação na luta. Enfim, vamos agora falar sobre trilha sonora. A trilha sonora é um dos pontos fracos dessa temporada, não curti a trilha sonora, tá? A trilha sonora tem alguns momentos que ela dá uma imitada naquela Confrontation, Motivation, não lembro muito bem, que era uma trilha sonora bem antiga, que ficou extremamente famosa para quem assistiu Baki, e de vez em quando ela aparece lá quando um oponente tá chegando no outro, mas muito rapidamente, e não é muito boa a trilha sonora não tem uma trilha sonora que marcou, eu acho que só no final ou em alguns momentos específicos toca uma musiquinha interessante, legalzinha, tá empolgada, mas a trilha sonora não é o forte dessa temporada, é muito fraca, decaiu bastante se você comparar com a temporada anterior, que tinha até trilha sonora cantada pelo Che Guevara, né? Enfim, e agora eu queria falar do contexto geral da obra em si. O que eu achei? Vale a pena Baki Hanma segunda temporada? Sim, vale a pena, embora você pode ter ficado com raiva de alguma coisa que eu falei aqui, ele é uma temporada boa, é uma temporada interessante, legal, divertida, mas infelizmente ela é cortada, acelerada, diminuída, tirado ali muitos momentos importantes de explicação. A gente não sabe nem como é constituído o corpo do Piccolo por conta desses cortes. Então, no final das contas, a temporada em si é uma temporada de convite para quem não conhece Baki. Pô, tu viu ali Baki Hanma, a saga do Piccolo, tu gostou pra caramba? Corre pra o mangá. Inclusive, eu junto com a Kagusei e outros scans aí, a gente já conseguiu traduzir tudo dessa saga. Então não tem desculpa para você não ler, tá? Só entrar lá, talvez já tenha no Manga Livre, qualquer outro lugar, já tem aí a saga todinha de Baki Hanma, do início até o fim dessa saga de Piccolo, completamente traduzida, tá? Só ir lá ver que você vai poder desfrutar dessa saga todinha por completo. No fim das contas é isso, é uma saga que vale a pena, ela é medíocre, ela não é nada muito incrível, dentro dos aspectos de Baki em si, questão de animação, de constância ali, né, de character design, ficou muito bom, mas dentro do espectro de Baki, se você for uma pessoa que nunca viu Brook Baki e quer algo muito bonito, vai pro mangá que é muito melhor. Mas se não, se você só quer ali ver como é que seria animado, você vai gostar bastante dessa temporada. Eu gostei, me diverti, tem todas as impressões aqui no canal falando sobre ela, sobre o que eu achei, as coisas boas que teve. Então é isso aí. Vamos ficando aqui. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like. E não esquece que ainda tem mais 2 vídeos para lançar hoje. Vou falar sobre Baki mais uma vez hoje. Tranquilo? Valeu, falou, fui!